Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Senhor, nós te rendemos graças por essa noite, por essa rica oportunidade de estarmos reunidos, de desfrutarmos de uma unção coletiva. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai fazer essa noite, aquilo que o Teu Espírito vai dispensar mesmo sobre essa igreja, pelas manifestações do Teu Espírito, pela unção profética em operação, por corações abertos para receber do Senhor tudo aquilo que precisa. Obrigado pelas sinalizações claras ainda para esse ano de 2025, mas muito obrigado pelas respostas que vão pavimentar caminhos para o ano de 2026. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor tem um senhorio nesse lugar. Nós declaramos mesmo espírito de sabedoria e de revelação para todo o entendimento necessário de forma espiritual está chegando no coração de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Espero que você esteja bem. Se não está, essa é uma excelente oportunidade para você ficar. Isso porque a unção ela vai te encontrar mesmo, e tudo aquilo que precisa ser feito vai ser feito nessa noite, para que você possa ser favorecido. Nós estamos nessa sexta profética. Eu creio que a unção profética mesmo ela vai estar operando nessa noite para alcançar a sua vida. Queria saudar você que está aí do outro lado da tela, agradecer o convite ao pastor Isaías por voltar a esse lugar. Um púlpito bem desafiador por conta da unção que está operando sobre a vida do pastor de vocês. Eu vou dar alguns exemplos aqui, fazer alguns paralelos, mas o rei dos exemplos é ele, né? É conhecido no Brasil por isso. Vamos estar falando um pouco sobre essa questão mesmo da profecia em si, mas vamos colocar uma base de ensino antes, para estar falando sobre as manifestações do Espírito. A gente vai focar nessa questão da profecia, para que fé seja gerada no coração de algumas pessoas, inclusive no seu coração, e você possa estar mais aberto para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é um momento também de muita celebração, né? Amanhã a gente vai ter o culto de ações de graça do primeiro ano do Rema, seja aqui do distrito, o pessoal lá da sede também. É um momento de muita celebração. Na verdade, vocês estão em ritmo de festa, né? Na última semana, no último fim de semana, vocês celebraram 15 anos dessa igreja. Que tempo maravilhoso, glória a Deus por isso. Isso significa também que uma estação se fechou e está começando outra, né? E quando isso acontece, Deus ele dispensa uma nova unção para acelerar coisas e a igreja aqui do distrito entrar num outro nível, numa outra esfera de atuação, numa outra fase. Eu creio que vocês já escutaram coisas semelhantes a isso que eu estou falando nesses últimos dias, mas é um tempo de celebração, com certeza. Quando chegar dezembro não vai ser diferente, tem mais festa, apresentação das crianças, enfim. É sempre muito gostoso esse período do ano. Para o Espírito Santo, não é só durante esse período, é durante todo o ano. Na verdade, todo culto, todo encontro nosso, como congregação mesmo, como igreja, o Espírito Santo ele sempre tem essa expectativa de se apresentar. Ele sempre tem essa expectativa de falar de forma direta à igreja. E a profecia nada mais é do que o Espírito Santo falando diretamente com a igreja. A voz profética é exatamente o Espírito Santo, o Espírito de Deus falando com o povo. Vai usar pessoas para isso, mas vai fazer isso de forma, muitas vezes pública, de forma direta. Mas o que eu quero trazer mesmo é que o Espírito ele sempre tem a expectativa e a vontade de se apresentar, de se mostrar, de se apresentar à igreja. Eu queria que você abrisse aí, eu vou te mostrar algumas coisas relativas a isso, você vai entender mais no final.
Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas coisas interessantes aí a respeito das manifestações do Espírito. Vai falar sobre o amor e logo depois vai falar sobre a profecia. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão mais tradicional que tem no Brasil, Almeida Revista e Atualizada. Talvez a que você tenha aí nas suas mãos seja um pouquinho diferente da que eu vou ler, mas não vai ter tanta diferença. O contexto, na verdade, o conteúdo ele vai ser completamente respeitado nesse trecho das Escrituras. O apóstolo Paulo vai dizer assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Contextualizando um pouco para o nosso aprendizado ficar melhor, Corinto é uma cidade da Grécia Antiga. Eu tive a oportunidade no primeiro semestre de conhecer o sítio arqueológico dessa cidade. Essa cidade ela ainda existe, mas não com a mesma estrutura desse tempo da Bíblia. Ela foi muito importante para essa época que o apóstolo Paulo escreveu a carta. Na verdade, as duas cartas. Era uma cidade muito importante para o Império Romano. Ela ficava mesmo, junto com Atenas, como as duas principais cidades da Grécia Antiga. Isso por quê? Porque Corinto ela está localizada de uma forma estratégica, geograficamente falando. Nós estamos falando aqui, nesse contexto, do tempo das grandes navegações. Corinto não tinha apenas um porto, mas tinha 2 portos. Era uma cidade que tinha um porto numa ponta e um porto na outra ponta. Ou seja, o fluxo lá era muito grande, econômico, era fácil. Aquela cidade dava acesso a 2 mares. Isso facilitava muito essa questão mercadológica. É uma cidade que fica a 50 quilômetros de Atenas. Mas uma cidade portuária, ela é uma cidade também de uma diversidade cultural muito grande. Quantos aqui conhecem, por exemplo, Salvador? Já foram a Salvador? Há alguém aqui? Algumas pessoas. Rio de Janeiro. Ninguém foi para o Rio de Janeiro? Santos. Cabedelo, que é mais perto, né? E tem um porto também, né? Em boa parte do Brasil, nós temos cidades importantes que são portuárias. Se você for ver, por exemplo, em Salvador, a diversidade cultural lá é enorme, é gigantesca. Por que isso? Porque recebeu pessoas de vários lugares. Quando uma pessoa chega até aquele local, não chega só o CPF dela, o registro dela, a nacionalidade dela. Ela leva consigo a sua cultura, a sua religião, leva o seu cotidiano, leva as suas crenças, os seus valores. Então Salvador é uma mistura mesmo muito grande, muito forte por conta disso, pela influência que teve tão grande, que recebeu de vários lugares do mundo. Lá em Corinto não foi diferente. Era uma cidade que recebia de influências de diversas partes do mundo. Para poder trazer uma realidade ainda mais próxima aqui do nosso contexto, vamos falar da Paraíba, de forma ainda mais específica.
Se você sair daqui de Campina Grande, chegar em Queimadas, chegar em Ingá, chegar em Galante, em Patos ou qualquer cidade do interior do Nordeste, toda cidade ela começa a partir de quê? De uma igreja. O ponto central das cidades no Brasil, por conta da nossa colonização, era a partir de uma igreja. É a igreja matriz, a cidade se desenvolve ao redor dela. Tem uma igreja matriz, cada interior, cidade, até aqui mesmo em Campina Grande foi assim. Tem uma igreja matriz. Tem um templo principal. Lá em Corinto, para você ver essa diversidade, não tinha apenas um templo, mas na praça principal de Corinto, tínhamos 13 templos, 13 igrejas principais, para você ver a diversidade que era, a loucura que era essa cidade, com corrupção, com animais sendo sacrificados no meio da rua, prostituição, tudo isso acontecendo. Esse foi o contexto que o apóstolo Paulo chegou naquele local, e passou 1 ano e meio, e depois de um tempo de ministério, ele escreveu essa carta para orientar os coríntios a respeito das manifestações do Espírito, porque eles já eram acostumados a ver o sobrenatural acontecendo, mas nem tudo que é sobrenatural é divino. Então o apóstolo Paulo ele vai trazer esse entendimento. Quando a gente chega lá, e ainda hoje é assim, no sítio arqueológico, ficaram 2 templos, os restos de 2 templos principais. O de Apolo, que era o deus, segundo a crença deles, de tudo aquilo que tinha movimento, voz, barulho, som, era o deus da profecia, Apolo. E tinha um outro templo, que era de Afrodite, a deusa do amor. Essas 2 informações são muito importantes, guarda que a gente vai chegar lá. Aí, ele vai e escreve a carta, e quando ele vai falar sobre os dons espirituais, você pode colocar aqui como as manifestações do Espírito, diz assim: a respeito dos dons espirituais, das manifestações do Espírito, podemos até colocar do mover do Espírito, da forma como o Espírito Santo se manifesta na igreja. Não quero, irmãos, na igreja que eu falo, porque ele cita aqui, irmãos, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Aqui ele não está falando sobre brutalidade. Aqui ele está falando sobre falta de conhecimento. E o apóstolo Paulo diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, ou seja, não é a vontade de Deus que eles sejam ignorantes. Ou seja, que falte conhecimento. Algumas versões chegam a trazer, talvez seja até alguma das que você tem aí, diz assim: não quero, irmãos, que vivais na ignorância, que permaneçam na ignorância. O conhecimento aqui vai trazer, na verdade vai evitar muitas vezes um curto-circuito no poder de Deus. A falta de conhecimento, ela faz com que a gente não acesse algumas coisas em Deus, e pode até mesmo interromper algumas coisas que a gente está recebendo. Porque a gente pode não colocar expectativa, por não conhecer, esse é um ponto. Mas por pensar que conhece, pode simplesmente desconectar o poder de Deus. Quando Paulo está falando sobre esse tipo de conhecimento, não é um conhecimento simplesmente teológico, mas é algo que você experimenta. Não é algo que fica apenas, e entenda, nas escrituras. No caso, é uma epístola que ele escreveu. Não é esse tipo de conhecimento que ele está falando. É o tipo de conhecimento que você experimenta. Que você até sabe, mas que você experimenta. Pastor Reagan, o filho de Kenneth Reagan, ele diz que muitas pessoas até conhecem o Espírito Santo, mas poucas experimentam o Espírito Santo. É esse tipo de conhecimento que o apóstolo Paulo está falando. Então, no primeiro ponto, quando ele vai falar sobre os dons espirituais, sobre as manifestações do Espírito Santo, ele diz assim: não sejam ignorantes.
E ele não está falando para pessoas ali que não tinham conhecimento sobrenatural, porque eles tinham vivência com isso. Mas ele está trazendo para uma ideia daquilo que é divino, daquilo que em essência vem dos céus. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com você. Vou destacar 3 desse texto que a gente viu. O primeiro deles é essa questão mesmo do conhecimento, que sai de um assentimento mental e vai para a prática. O segundo ponto está lá no versículo 6 e vai se repetir no 11, no 11º no caso. Ele vai falar aí, de forma muito clara, que cada um recebeu alguma coisa. Quando Paulo está falando aqui, ele diz assim: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. No versículo 11, no 11º, ele diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, quando a gente se reúne, cada um tem alguma coisa para contribuir. Quando você está num culto profético, num culto espírito, num culto de oração, onde se dá uma liberdade maior ao agir do Espírito Santo em termos de manifestações, nós não podemos ficar restritos ao púlpito, porque o mesmo Espírito Santo que opera aqui é o que vai operar aí no seu canto. A gente não pode limitar o Espírito Santo ao microfone. A voz profética não se limita a isso. Ela opera no meio da igreja. E quando a gente olha para cá, você tira uma responsabilidade de pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, qualquer tipo de ministro. Porque quando ele está falando aqui, ele não está falando para uma categoria, para uma classe específica. Ele está dizendo que os dons, a forma que o Espírito se manifesta, não está restrita a uma pessoa, a uma função, a uma atividade, mas é para todo mundo. Sim, para receber, mas para contribuir, para manifestar, para dar. Ninguém ficou de fora, está falando sobre cada um, e ele ainda reforça, individualmente. Então, meu irmão, quando você vier para um culto como esse, quando você começar a experimentar uma atmosfera no louvor, ligue as suas anteninhas espirituais. A gente precisa aprender com os assembleianos, por exemplo. Dê lugar, como eles dizem. Dê lugar a quem? Ao Espírito Santo. Às vezes a gente vem para um culto que é do Espírito, um culto profético, e deixa o Espírito Santo do lado de fora da igreja. Porque a gente já tem um roteiro. Se não for do pregador, não sai nada. Não. Deus, ele tem um plano para um culto, e você está envolvido nele. Não seja aquele que vem para momentos como esse para ficar só assistindo. Seja você o participante. E se o ministro não estiver sensível, Deus vai te usar para profetizar. Aleluia. Existe algo sobre a sua vida que não é para você, é para alcançar a vida de quem está perto de você. Talvez a resposta que o seu irmão está esperando hoje não saia da minha boca, saia da sua. Veja que o apóstolo Paulo, ele falou sobre conhecimento, falou sobre essa distribuição, mas ele também vai tirar a responsabilidade da gente. Porque o poder para operar isso não é nosso, vem dos céus. Quando a gente olha aí no versículo 6, ele diz assim: há diversidade nas realizações. O mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aleluia. Querido, o Espírito Santo, ele é o demonstrador do poder de Deus. Ele é o agente da unção. Vai usar as pessoas para isso. Mas quem vai canalizar esse poder é Ele. Diversidade nas realizações, como você está vendo aí, vem de uma palavra grega chamada energeia. Energeia parece com o quê? Pronto.
poder que vai fazer com que as coisas aconteçam é exatamente uma energia celestial. Não vem da gente, não tem como a gente gerar energia. Mas nós temos a própria fonte de energia, do poder de Deus dentro de nós. E que pode se manifestar dessa forma. Paulo, ele escolhia as palavras de forma estratégica. Ele escolheu essa palavra conhecimento, escolheu essa palavra distribuição, escolheu essa palavra operação aqui. Essa diversidade nas realizações como energia. Como algo mesmo que é celestial, é como um combustível celestial. Que não depende de nós. Então veja, quando você tem conhecimento, vivência com o Espírito Santo, sabe que existe uma distribuição, que você é ungido para alcançar a vida das pessoas, você pode ficar descansado, porque poder não vai faltar. O que pode faltar é conhecimento e reverência, mas poder não falta, porque a igreja foi ungida para isso. Tem poder suficiente para o Espírito Santo se manifestar. E essa não é uma responsabilidade nossa. Nossa é ficar na posição certa. Se abrir para aquilo que Deus vai fazer. Ficar nessa posição, nessa disposição. Isso tira um peso das nossas costas. Porque às vezes, um pregador ele pode pedir para que você ore por alguém. E às vezes a gente não tem nada para falar, ou fazer, entregar, dar para a pessoa. O problema é exatamente esse, porque a gente está buscando na nossa cabeça, enquanto a gente precisava buscar no nosso espírito. A gente precisa entender que a energia dos céus não está aqui, ela está aqui dentro de nós. Isso vai fazer uma diferença muito grande, meu irmão. Você tira mesmo o peso, a responsabilidade. Uma vez, eu acho que uma das primeiras vezes que eu vim aqui, eu contei esse testemunho, mas eu gosto dele. Ele é um pouco engraçado, mas como foi uma das primeiras experiências que eu tive com a unção profética, eu sempre gosto de contar. Se você já tiver ouvido falar sobre isso, não tem problema não, vai edificar a sua fé. Uma vez eu estava numa determinada cidade, eu morava lá, né, num outro estado, e assim eu estava começando a congregar numa igreja Verbo da Vida. Eu estava descobrindo o meu chamado, começando mesmo. E eu estava num culto, não era um culto como esse, mas era um culto meio de semana. E tinha os 2 blocos de cadeira aqui, numa igreja bem menor. Aí na hora do louvor, veio uma voz falando comigo. Disse assim: saia de onde você está e vá até aquela irmã. Tinha uma irmã ali, acho que na 3ª fileira, nesse bloco aqui. Aí eu, como um crente recém-convertido, escutei aquela sinalização, eu fiz o quê? Fiquei onde eu estava, né? Por quê? Porque não tinha conhecimento nenhum. Não tinha conhecimento. Então eu me fiz, como a gente diz lá no Ceará, me fiz de doido. Não saí do canto, fiquei lá, olhando. Aí de novo, aquela voz. Não foi uma voz audível. Foi uma sinalização no meu espírito. De novo a voz. Sai de onde você está e vá para... Geralmente, na Igreja Verbo da Vida, no primeiro momento de louvor, nós temos 3 músicas, né? Até nisso o pessoal da música precisa ser guiado. E foi a primeira música e foi a segunda música. Quando chegou na 3ª, de novo aquela voz. Eu já estava inquieto com aquilo. Aí disse assim: vá até aquela moça, porque se você não for, ninguém aqui dentro vai. E ela vai ficar sem a minha resposta. Aí, meu amigo, a responsabilidade veio, né? Eu disse: Senhor, é muito bom hoje, quando a gente tem uma percepção de Deus, vem uma profecia, uma nota, e Deus ele já te dá o filme completo. Você chegar lá, você vai falar isso, aquilo outro. Mas quando Deus não faz isso, aí é pressão, meu amigo. Sei lá, eu saí daqui para chegar até a mulher, acho que tinha 20 metros.
Não tinha mais do que isso, não. Parecia 2 quilômetros, meu irmão. Eu fui pesado. Porque eu estava levando mesmo o peso. Eu pensei que fosse eu que ia fazer o negócio. Falta de conhecimento, ignorância mesmo. Aí eu vou olhar aqui para essa cadeira porque não tem ninguém. Eu não constrangei ninguém. Aí eu cheguei, eu disse, Senhor, o que é que eu vou dizer para essa mulher por dentro daquela guerra interior? Quando eu cheguei na frente dela, acho que ela já esperava que alguém fosse falar alguma coisa, ela estava bem sensível. Aí eu fui e falei, começou a vir as impressões, eu disse, Senhor, disse, olha, Deus está me dizendo que o seu marido vai se converter. Ela começou a chorar. Aí eu disse, por dentro, né? Ufa. Falei alguma coisa que se encaixa com a necessidade dela, né? Aí disse, olha, eu sei que você está orando por isso e Deus vai te responder. Aí beleza, passou, né? Aí na sequência Deus sinalizou outra coisa. Ele disse assim, daqui a 3 semanas ele estará aqui na igreja com você. Glória a Deus, né? Eu poderia ter terminado só dizendo que o marido dela vai se converter. Eu voltei para a cadeira já arrependido. Já saí de lá arrependido, já voltei arrependido. Eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, por que eu fui dizer isso para essa mulher? Essa mulher é recém-convertida. Esse cara não vai aparecer aqui. Como é que vai ser isso? Vou passar essa vergonha. Eu estou descobrindo o meu chamado agora. Já vou ser conhecido como um falso profeta. Meu irmão, eu não sei se você já fez parte de uma igreja menor, que não tem tantas pessoas. Mas quando você fala algo dessa forma, todo mundo fica sabendo. E todo mundo fica esperando acontecer. Ninguém viu, poucas pessoas viram o que eu falei para a mulher, tinha poucas pessoas ali. Mas todo mundo depois do culto ficou sabendo o que eu tinha dito. Era incomum sair uma pessoa falar algo. Meu irmão, pense, olha, todas as outras vezes que eu fui para o culto, eu entrava na igreja e ficava olhando para trás. Eu ia para a igreja pensando nisso. Senhor, cadê essa mulher? E quando chegava lá, ela estava sem um marido. Eu disse, meu pai do céu, como é que vai ser isso? Mas terça-feira tem outro culto. Chegava lá, a mesma coisa. E foi 3 semanas, né? Até um dia que eu acordei pensando nisso, comecei a ficar perturbado com isso. Estava lá escovando meus dentes, aí eu disse, Senhor, não me faça passar essa vergonha. Aí Deus falou comigo, de forma muito clara, e disse assim, quem foi que mandou você ir até essa mulher? Aí eu disse, foi o Senhor, não foi não? Aí ele disse, Lucas, da minha palavra cuido eu. Aí eu disse, amém. Aí eu descansei, né? E depois dessa, próximo culto, estou lá, sem olhar para trás. Quem é que chega lá na igreja? A mulher com o marido dela. Naquele culto ele se converteu. Com menos de 3 semanas. Ambos fizeram rema, ela é escola de ministro, serve até hoje lá na igreja. Mas isso me fez entender aquilo que eu acabei de mostrar para você. Conhecimento, experiência com o Espírito Santo. Deus não usou uma pessoa que estava no púlpito, usou uma que estava lá assistindo o culto, participando. E o terceiro ponto, o poder que operou aquilo não veio da minha cabeça, não veio de mim, eu não fabriquei nada. Não tinha como eu saber o que estava acontecendo com essa mulher, eu não conhecia nem ela. Isso é libertador, meu irmão. É por isso que eu estou te dizendo, quando você vier para um culto como esse, venha mesmo com essa atmosfera, fique mesmo ligado, aproveite a atmosfera, porque a qualquer momento a resposta pode chegar para você. Mas você pode ser resposta para alguém também. É muito bom quando nós recebemos ou ouvimos a voz de Deus através de uma pessoa.
Mas Deus tem uma expectativa que a gente possa ser a voz dele para uma pessoa. O profeta é esse, que vai escutar Deus, mas também vai falar por nome de Deus, por meio dele. E vai fazer isso através do Espírito Santo. Aí quando o apóstolo Paulo ele vai falar aqui mesmo sobre as manifestações, tem 3 palavras do grego que me chamam a atenção. Você não precisa abrir, mas no versículo 1, quando ele vai falar sobre os dons espirituais, a palavra que ele usa é pneuma. Pneuma parece com o quê? Só tem uma palavra no português que parece. Aqui nessa avenida está cheio. Pneu, né? Quando ele usa essa palavra pneuma, essa palavra ela tem a mesma raiz daquela que Deus ele soprou o Espírito lá no começo da nossa criação. Mesma coisa, é de você soprar algo. Então aqui, quando Paulo está falando sobre as manifestações do Espírito, ele está dizendo que isso é algo que vem de dentro de Deus. É algo que tem realmente uma inspiração divina. Amém? E isso é muito libertador. No versículo 4, quando ele vai falar sobre dons, ele não usa essa palavra mais pneuma, mas ele usa a palavra charis, ou caris, de onde nós tiramos a palavra carisma. Uma pessoa carismática é uma pessoa que chama a atenção, envolvente. Na Igreja Católica existe até uma vertente, que são os carismáticos. Os carismáticos são aqueles que acreditam nos dons do Espírito. Olha que interessante. E quando Paulo fala sobre isso, ele vai falar que o Espírito Santo é esse mesmo que chama a atenção. Aí vem no versículo 7 para mim a palavra principal. Quando ele vai falar sobre manifestações do Espírito, ele vai usar a palavra faneroses, que traz o sentido de dar um show, de se apresentar, de se mostrar, de sair de trás das cortinas e de se apresentar. Essa é a palavra que Paulo usa para cultos como esse, para a pessoa do Espírito Santo. É alguém que é aguardado, que se tem uma expectativa e de repente, no momento certo, ele sai de trás das cortinas e se apresenta. Quando ele escreve aqui para Corinto, nós estamos no berço do teatro, lá na Grécia Antiga, onde as apresentações teatrais eram muito aguardadas. Milhares de pessoas passavam o dia inteiro esperando para uma apresentação que tinha alguns atos, mas no momento principal, o ator principal ele saía de trás das cortinas e se apresentava. Existia toda uma expectativa para essa apresentação. Essa é a palavra que Paulo escreveu para falar sobre as manifestações do Espírito. Sobre uma expectativa que nós precisamos ter para o Espírito se manifestar. É interessante, eu comecei falando sobre essa questão da apresentação, de celebração, de festa. Essa época do ano, eu não sei nem há quantos anos isso acontece, mas há décadas isso acontece. Você conhece Roberto Carlos, né? O cantor. Ou você mais novo ou mais jovem, você sabe quem é. Há décadas. E na televisão, pelo menos um show por ano ele faz. Que é quando? Agora, né? Está chegando. Está se aproximando. Outro dia eu vi até um meme na internet. Roberto Carlos saindo do congelador. Por conta desse período, né? De Natal. Que ele vai se apresentar. Uma vez, eu era um pré-adolescente. E eu fui com a minha mãe e algumas tias para um show do Roberto Carlos. Isso lá em Fortaleza, muitos anos. E algumas coisas me chamaram a atenção e me marcaram até hoje.
A expectativa que as pessoas tinham para um show dele era algo impressionante. E nós não estamos falando de uma plateia jovem, de alguém que tinha muita vitalidade, energia, não. Talvez os únicos jovens que tivessem lá eram da Jovem Guarda. Porque não tem. Eu não sei se você já foi para um show de Roberto Carlos, mas não tem jovem. Não tem, são pessoas bem velhas. Entendo o que eu estou falando. Eu estou dizendo isso para você porque já passou o seu tempo de ir para o show do Roberto Carlos. Então eu falo. Cara, eu estava lá, talvez fosse a pessoa mais jovem ali, um ginásio lotado. E tem alguns shows que acontecem de forma para aquecer as pessoas. Então toca lá algumas músicas, as luzes ficam acesas, as pessoas aproveitam para comer, para beber, para conversar, ficam lá. Mas tem um momento que isso começa a mudar. As luzes mudam. O som muda. Ele tem um maestro, vai para trás do piano lá e começa. Na hora que ele faz isso, aquele ambiente muda, se transforma. Quem estava conversando, para de conversar. Quem não estava prestando atenção, agora se concentra. A expectativa vai lá para cima. Por quê? Porque está chegando a hora da apresentação. Está chegando a hora do show. As pessoas ficam em silêncio, ficam olhando com expectativa. De repente, sai atrás das cortinas, atrás do palco, um homem com um paletó azul, com uma camisa branca, mesma roupa, 70 anos, mesma roupa. Ele vai para frente no microfone, e ele não precisa dizer nada. O fato dele aparecer é motivo do público ir ao delírio. As pessoas começam a gritar. Eu me lembro muito bem dessa cena. Tinha uma senhora lá, perto de mim, que devia ter uns 80, 90 anos. Ou seja, ela já morreu. Essa mulher, na hora que viu o Roberto Carlos, ela só não pulou porque não tinha condições físicas de pular. Mas ela ficou fazendo isso aqui, ó. E aquilo me chamou a atenção, eu fiquei olhando e disse, não é possível isso. Ela passou, chegou com uma pessoa levando, ficou lá parada, e na hora que ele apareceu sem cantar nada, como é o nome disso? Expectativa. Ele nem falou algo, tudo mudou, a atmosfera estava formada. Aí na hora que ele começa a cantar, pronto. E sempre ele começa da mesma forma. Não se entregue não. Quando eu estou aqui, tudo muda. Essa é a expectativa que o Espírito Santo tem da sua igreja. Você não pode vir para um culto como esse pensando que vai ser mais um culto. Na hora que o louvor começar a tocar, o ambiente tem que mudar. A sua reverência, a sua expectativa tem que mudar. Porque a qualquer momento, sabe o que vai acontecer? As cortinas da religiosidade abrem e o Espírito Santo entra. Entra em ação, ele quer se manifestar. E a primeira forma dele fazer isso, mais fácil, mais direta, é através da profecia. É aquilo que traz voz para a igreja. É a voz de Deus para a igreja. Expectativa, meu irmão. Precisamos ter expectativa daquilo que o Espírito Santo quer fazer, porque sempre ele vai querer se apresentar. A palavra que Paulo trouxe foi essa, faneroses, que traz o sentido de dar um show.
Ele passa, sei lá, quanto tempo é esse show, 1h30, 2 horas. Não importa, termina, não tem ninguém cansado, independente da idade. E muitas vezes o povo ainda vai ficar pedindo mais um. Paga o preço que for, para estar lá. Às vezes vai fazer um sacrifício desumano para tirar uma foto. Porque é o quê? É um ídolo. Ei! O nosso ídolo, ele não é mudo. Ele não vai se calar um dia. Essa igreja lá que tinha Apolo, aquela cidade, aquela região, lá tem apenas ruínas. Mas a palavra e o Espírito permanecem. O Espírito continua falando. Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu há cerca de 2000 anos, continua valendo. São princípios eternos. Isso é atemporal, meu irmão. O Espírito Santo continua se movendo. Continua sendo do mesmo jeito, querendo se manifestar, se apresentar, se mover. É da mesma forma. O que a gente precisa de conhecimento? Saber que Ele vai fazer isso na vida de cada um. E ficar tranquilo, porque a energia é celestial. O Espírito Santo é assim. Eu falei de Roberto Carlos, mas posso trazer para um exemplo mais jovem. Talvez não seja, espero que não seja o caso da sua casa em si, mas tem pessoas, meu irmão, que por conta de um artista, de um show, e aqui em Campina Grande, você sabe que o período junino, ele é bastante tentador para algumas pessoas. E muitas vezes tem pessoas que ficam esperando meses, semanas, dias, para a virada do dia 23 para o dia 24. Pensa na roupa que vai usar, com meses de antecedência. Começa a gerar expectativa. O show no Parque do Povo é 10 horas da noite. Mas vai dormir no dia anterior pensando. 10 horas da manhã já está escutando forró. Porque vai fazendo o quê? Um aquecimento. Vai criando expectativa. Começa 10 horas da noite, eu não sei nem que horas abre o portão lá. Mas 6, 7 horas já está lá fora bebendo. Quando entra lá, meu amigo, pronto. Sobe até na mesa. Tira a camisa, não está nem vendo o que está acontecendo. Quer aproveitar o ambiente. Uma expectativa muito grande para aquilo dali. Não tem vergonha daquilo. Você conhece pessoas assim? Espero que não tenha sido você um dia. Mas tem, meu irmão, muitas pessoas assim. Por conta da expectativa que é criada. As pessoas se convertem. Aí vem para um culto profético. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver nada. O Espírito quer se apresentar, meu irmão. Tem que ter uma plateia com expectativa. Porque a qualquer momento, meu irmão, algo dos céus é compartilhado que vai mudar o teu futuro. Entenda, palavras proféticas, elas não estão no seu passado. Elas te sinalizam um futuro. Elas são ditas no teu presente, mas elas vão se cumprir no teu futuro. Não está no que você ouviu um dia. Está no que Deus está te falando. E ambientes assim são perfeitos para o Espírito Santo ser ouvido. Agora, colocar de forma biológica ou espiritual mão sobre os ouvidos, vão fazer com que a gente não escute. Perca a sensibilidade. A falta de fervor de espírito pode nos levar a uma condição de surdez espiritual, onde a gente não consegue escutar a voz de Deus. Isso é muito perigoso.
Por que é que eu contei essas histórias para você? O culto daqui a pouco termina, você vai para a sua casa, mas quando você voltar para cá no domingo, ou durante toda a programação aqui da igreja, venha com expectativa, meu irmão. Porque Deus vai suprir essa expectativa. A qualquer momento algo vai acontecer. Homens ou mulheres que gostam de futebol, sabem como acontece, não é muito diferente. O jogo, a final, é 4 da tarde, é 5 horas da tarde, a pessoa já vai dormir no dia anterior pensando, acorda pensando, só fala sobre isso. Ninguém está vendo, mas bota até uma camisa na sala do time, bota uma bandeira, não vai interferir em nada, mas ele está ali, criando uma atmosfera, um ambiente, guardando aquilo dali. Alguns riram, porque eu acho que... Aí quando começa o jogo, às vezes, meu irmão, o jogo é 4, 5 horas da tarde. Aí tem um aquecimento na televisão. A pessoa fica lá assistindo. Eu fui jornalista esportivo, eu sei o que eu estou falando. Tem homens que vão assistir o mesmo programa. Na verdade, programas diferentes dizendo a mesma coisa. Tem um às 10, tem outro às 11, tem outro meio-dia, tem um outro 1 hora da tarde. É a mesma coisa, mas ele está lá. Não se cansa daquilo. E o jogo ainda é só de noite. Vai se aproximando o horário, vai ficando nervoso. Chega na hora do jogo, ninguém pode dizer nada nem de casa, é todo mundo em silêncio. Reverência, expectativa, na hora que o time ataca, é o primeiro a ficar em pé. O cara até erra o chute lá. Mas foi bom, aplaude. Aí às vezes, meu irmão, tem um pregador aqui que levanta a voz. E as pessoas ficam só olhando. Não, nós precisamos ter expectativa, porque a qualquer momento algo do céu é liberado. Eu não falei para você mexer com você desse jeito não, viu? Faz parte da construção aqui. Mas você está entendendo? Perder ou ganhar, o jogo que você está assistindo na televisão não vai mudar a sua vida não. Mas se o time dele for campeão, ele vai dormir, meu amigo, com um sorriso. Alguns choram, começam a gritar. Eu sei porque eu era assim, né? Aleluia. Porque mexe com a gente. Mexe com a gente. Existe um mover do Espírito que é sobre a igreja, meu irmão. Mas existe um mover do Espírito que é dentro de nós. E isso precisa mexer com a gente. Aleluia. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Aí o apóstolo Paulo, ele continua. Ele dá uma pequena pausa para falar sobre amor. Ele fala sobre essa questão da expectativa, mas dá uma pequena pausa para falar sobre o amor. Lembra que eu falei de Afrodite, que era a deusa do amor? É por isso que nesse ponto da carta ele fala sobre amor. Porque ele está apresentando o amor do tipo de Deus, o amor ágape. O amor que os coríntios conheciam era um amor erótico, um amor que era oriundo de uma prostituição. Para você ter ideia, para sustentar esse templo, tinham 1000 prostitutas. 1000 prostitutas estavam lá. Mulheres se prostituindo para sustentar esse templo. Se vendiam para isso. Então eles estavam acostumados com esse tipo de amor. Aí Paulo vai e chega com outro tipo de amor. O amor do tipo de Deus. Aí quando a gente chega lá no versículo 14, ele continua falando. Ele diz, olha, siga com amor, busque com fervor, com vontade os melhores dons, mas principalmente que você profetize. Por que a profecia? E não os outros 8 dons do Espírito que nós lemos. Por que não? Porque pode ser, querido, que num culto como esse daqui, ninguém precisa de cura. Ninguém precisa de um milagre.
o dom da fé não precise operar. Mas a profecia, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, vai sempre trazer edificação, exortação e consolação. E isso todo mundo precisa. Precisamos ter a nossa fé edificada, precisamos ser exortados, constantemente nos aproximar do caminho que Deus tem mesmo como um plano para a nossa vida. E precisamos do consolo. Entenda esse consolo como a ajuda do Espírito Santo, que é o Paracletos, alguém que está nos ajudando constantemente. E a profecia pode ser esse canal de Deus para alcançar a vida das pessoas. Cadê João? Deu certo lá? A gente consegue? Não solta ainda não. A gente está finalizando, mas esses dias eu estava pensando, por conta de uma programação que vai ter na próxima semana, outras coisas que aconteceram. Eu creio que você conhece o Avivamento Milagres. Talvez tenha uma possibilidade grande de você conhecer os diretores do Rema sede, Douglas e Maíla. E uma vez, queridos, ano passado, nós estávamos num culto lá, no Avivamento Milagres, e eu estava dirigindo o culto. Eu não estava pregando, eu não estava no louvor, eu nem canto. E algo chegou para mim, como uma pessoa que está ali. Eu não estava com o microfone na mão, eu estava simplesmente sentado. E algo chegou para mim. E eu queria que você visse esse vídeo, depois eu vou explicar. Entenda aí, por favor. Aí depois não passem as fotos não, esperem eu chamar, por favor. Que vai girar hoje. Quando você cantava ainda no primeiro momento, meu amor, vem aqui. Oh, aleluia. Você falou algumas palavras, algumas coisas, mas eu vi como se estivesse nesse telão e essa palavra ficou ecoando. É como se você falasse daqui, mas ela batesse lá e voltasse para cá. Eu não tenho muitas coisas para dizer, mas essa palavra ela vai fazer efeito. Uma palavra: vida. Vida. Me põe as mãos lá. Vida. 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 Oh. Avivamento e milagres. Daqui a um ano, ou ela vai estar grávida, ou o menino vai ter nascido. Isso vai acontecer, meu irmão. Vamos celebrar! Vamos celebrar! Eu ia caindo, meu Deus do céu. Eu nem lembro quem estava pregando nesse dia, certo? Mas veio uma inspiração para mim. Eu cheguei, falei aquelas palavras lá que você viu aí. O que eu não sabia era que Maíla estava num dia que a Bíblia chama mesmo de dia mau. Ela estava com alguns questionamentos, ela não estava bem, mas ainda assim ela estava lá, cumprindo a escala dela. Dias antes, ela tinha feito alguns exames, e a probabilidade dela engravidar era quase zero. E ainda tinha aparecido umas coisas lá no ovário dela, que eu não lembro agora o nome, que se fizesse a cirurgia, tirava, mas a possibilidade de engravidar baixava ainda mais. Aí o que foi que aconteceu? Uma inspiração que não chegou pelo pregador,
Aí se levantou o jovem que vos fala, disse essa palavra para ela, vida, não sabia, não tinha noção do que estava acontecendo. Isso trouxe o que para ela? Edificação. Isso edificou a fé dela. E ela disse, naquele momento, eu escutei a voz de Deus e eu sabia, eu só preciso descansar. Aí sabe o que foi que aconteceu, meu irmão, depois? Semanas depois, meses depois. Olha só o que foi que aconteceu. Chegou a notícia. Aí sabe o que foi que aconteceu depois? Já nesse ano? Nasceu, acho que não tem nem um mês, vai por aí. Deus foi muito específico, de forma pública falou sobre isso. Mas isso sustentou a fé deles, até esse cumprimento. É por isso que eu estou falando, palavras proféticas, em ambientes assim, regados com muita expectativa, fazem total diferença, meu irmão. E ela pegou aquilo dali, eles pegaram aquilo. E foi só o tempo, você sabe como é que chegam os bebês no mundo, né? E o tempo da geração, para que isso se manifestasse. Chegou o evento, em setembro, quem estava grávida, quase tendo o menino? Estava lá, ela lá na frente, cantando com o marido dela. Aleluia. O Espírito quer se apresentar. Pessoal do grupo de música, por favor. O baterista ungido. Aleluia. Então tem expectativa, meu irmão. Em encontros assim. Porque a qualquer momento as coisas mudam. Às vezes nós estamos pensando em algo, formamos o nosso plano. Estamos até orando para que uma determinada porta, ela se abra. É até lícito. Teoricamente seria muito bom para a gente. Mas deixa eu te dizer algo que eu aprendi. Anjo não precisa de chave para abrir porta. E se você aprender a ter expectativa em Deus, não é que portas podem se abrir. Se precisar, elas caem diante de você, sem você fazer esforço. Por quê? Porque é vontade dele se apresentar. Ele espera, ele tem expectativa. E se tiver público para isso, meu irmão, não tem cortina. Não tem aquilo que você não está vendo. Na hora certa ele entra em cena. E muda tudo. Muda tudo. Ah, nós estamos chegando no final de novembro, que é no final do ano. Você acha que Deus ele tem problema com o tempo? Tem não, meu irmão. Não tem problema com o tempo não. Você acha que Deus tem problema com idade? Tem não. Se tiver expectativa, meu irmão, não importa o local do show, não importa a hora do show, ele se apresenta. Tendo público e estrutura, Roberto Carlos se apresenta até no meio da floresta amazônica. Não tem isso não. Ele vai. Tendo público, tendo expectativa,
tendo esse anseio pelas coisas do Espírito, pelas coisas espirituais. Não tem local, não tem hora, não tem estrutura, ele simplesmente chega. O ambiente muda. Assim como ele está fazendo nessa reta final agora. Aleluia. Nós conseguimos baixar as luzes. Acredito que fica um pouco mais íntimo. Não é colocando uma estaca espiritual, o ambiente fica. Não é isso. A gente se concentra mais. E eu queria que você se concentrasse mesmo em Deus. Não naquilo que eu estou falando, do jeito que eu estou falando, da forma que eu estou falando, mas em Deus. É de lá que vem o seu socorro. Anamaya sonda breclabaya sodocoso no mas. Kanamaya racoso no macabaço do boclobos. Anamaya coso no mocopas. Trone caça o lababa mamás. Elevo os meus olhos para os montes. É de lá. Ei, mulher, é de lá que vem o seu socorro. Não olhe com olhos naturais e na dimensão que você consegue enxergar. Olhe para os montes. É de lá que vem. Montanhas. Eu vejo mesmo como algumas montanhas existe um sol lá atrás. Você até sabe que o sol está ali, não consegue enxergar, mas não tem força humana que consiga parar a hora do nascer do sol. Aleluia. E quando ele chega, tudo fica claro, tudo se abre. Existe uma claridade tão grande. Não existe quarto ou ambiente escuro exposto ao sol que permaneça da mesma forma. Por volta das 5:30 da manhã, o sol está nascendo. E não tem força humana alguma suficiente para impedir isso. Pode-se cobrir uma casa, um imóvel, mas o sol ninguém consegue tirar o brilho. Para algumas pessoas aqui, nessa reta final de ano, vai existir uma clareza do próximo dia, da próxima estação, do que Deus ele tem proposto mesmo. É como uma estação nova que vai se aproximando. Podemos até marcar no calendário. Está se aproximando, tem a primavera, tem o outono, tem o inverno. Mas tem um dia, tem uma hora, tem um minuto, tem um segundo que isso começa. E quem determina isso é o sol. Aleluia. Está chegando a hora em que o relógio Kairós de Deus vai bater no mesmo ponteiro
do relógio cronológico do homem. E quando isso acontece, meu irmão, o despertador celestial toca. Pum! E quem estava dormindo se acorda. Se levanta. É impossível segurar o sol. Só tem uma forma de você não ver a luz: fechando os olhos. Mas aquilo que Deus disse a seu respeito, não existe, volto a repetir, força humana nenhuma capaz de impedir isso. O sol vai brilhar. Está muito perto disso acontecer. Ah, mas eu não consigo enxergar. Você não consegue ver porque o sol está atrás das nuvens. Mas se for preciso, vai existir um sopro do Espírito para afastar essas nuvens. Ou então um sopro do Espírito para te tirar desse lugar. Uma das duas coisas vai acontecer. E só para confirmar, eu não vou expor você. Você é uma pessoa que está nesse bloco aqui. Não sei exatamente quem você é. Mas não se questione. Não questione o plano de Deus. Ele vai ficar claro. E a sua vida é como o caminho do justo mesmo. O sol vem para brilhar. O dia perfeito está chegando. Aleluia. Ramamamaya sundebriclabaya shodokosonomas. Kanamaya kosonomoklosonomas. Kamaya shunamaklabaya. 2026 vai ser um ano de muita restauração. Aproveita esse final de 2025 para você restaurar um altar de adoração. Porque assim que essa próxima estação começar, vai existir uma restauração externa, com uma restituição daquilo que foi perdido nesses últimos anos. Coisas vão acontecer de uma forma mais acelerada para alguns. Ventos dos quatro cantos. Guarda isso, dos quatro cantos de Campina Grande. Vão ser favoráveis a você. Vem um vento do sul, vem do norte, vem do leste e vem do oeste. Que você olhar e vai dizer: desse lado direito está vindo por aqui, desse lado esquerdo está vindo por aqui, na minha frente está vindo. Meu Deus, como foi isso? Vento não tem como a gente calcular. A gente só precisa aproveitar. Ventos de restituição chegando para alguns. Esse sopro que a gente viu do manifestar de Deus. E quando o vento bate, ele traz coisas.
Anamaya sode baklabas. Kamamamamamamaya sode. Quando você se vê, vai se ver presenteado por Deus. Para alguns dessa igreja, 2026 vai ser um ano do manifestar da cura. Coisas que já vêm sendo geradas, a fé sendo gerada, tem uma hora que ela é manifesta. Guardem isso que eu estou falando aqui. Testemunhos a respeito de cura divina vão ser dados nesse local. De coisas aparentemente pequenas, que ninguém nem sabe, nem percebe, nem vê, mas testemunho de coisas bem poderosas, incomuns. Deus vai abrir a madre de mulheres. O rio de Deus está fluindo para isso, de forma profética, mas também para hoje, para o agora. A madre sendo aberta, restaurada. Roma Maia Sodo Cluso no Macabas. Eu quero orar por você que quer ser mãe. Aquele mesmo espírito que você viu operando ano passado, não tem diferença para aquele que está aqui não. Existe um rio de cura passando aqui. Eu quero orar por você. Anamaya sanda baklabaya sanda. Anamama mama 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 sanda baklabaya sanda. Undu sono moklobuyo shona. Anamaya sanda bakabaya sanda. Sono maya kabasa. Anamaya sanda baklobuyo shona. Anamaya sanda. Onde vai a sua mama? Aqui tem poder suficiente para que o próximo testemunho seja o seu.
Obrigado pela tua unção. Obrigado pelas oportunidades, pelo fluir do teu Espírito. Que não abafemos, que não sejamos aqueles que vão se afastar da fogueira divina, mas sejamos aqueles que vão levar lenha. Não assustados com o fogo, mas familiarizados, reverentes e com expectativa daquilo que o Senhor vai fazer.